Muito bem, bem-vindos ao canal Refúgio Teológico. Esse vídeo é um vídeo muito sério, um vídeo importantíssimo para você que conhece as verdades das Escrituras. Pelo que você já está vendo na imagem, já está sabendo de antemão o que está acontecendo e o que vem na verdade acontecendo. Temos denunciado aqui no canal por diversos anos, tá? Estamos aqui há 4 anos trabalhando de maneira é, é, trazendo evidências, mostrando cada vez mais que toda a esquerda, desde os primórdios e até o dia de hoje, e sempre vai continuar odiando a pessoa de Cristo. Toda a esquerda que segue a cartilha, que segue o ABC, a alfabetização comunista, segue não somente um falso Cristo, mas também distorce o verdadeiro Cristo, a semelhança do catolicismo romano. Então, o que aconteceu nesses dias foi o seguinte: houve uma pessoa que afirmou, assim como muitos afirmam, até mesmo dentro das universidades, pessoas que supostamente têm doutorado ou outro tipo de curso, dizem que Jesus Cristo é de esquerda ou Jesus é comunista. Então, nesse vídeo, eu vou refutar mais uma vez essa falácia, essa ignorância, essa falsa doutrina e assim, se possível, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e sua opinião a respeito do conteúdo desse vídeo, dessas informações. Então, é muito sério e aqui a gente vai, de fato, refutar, detonar todas as pessoas que dizem que Jesus Cristo é de esquerda. E, através dessas evidências, pelos próprios meios que eles usam, a gente vai concluir duas coisas básicas, tá? Primeiro, Jesus não é de esquerda, muito menos comunista. E segundo, se ele não é de esquerda, por que você é de esquerda? E terceiro, a esquerda, na verdade, advém dos próprios espíritos enganadores, tá bom? Dos demônios, né? Então, Jesus não é de esquerda. Vamos refutar essa falácia que foi, infelizmente, pregada ao longo de muitos anos por conta de que a população realmente protestante evangélica deixou, de fato, de pregar a Escritura e passou a ficar, de certa forma, isolada nos seus púlpitos e, assim, a propagação das falsas doutrinas externas da igreja começou a invadir o cenário público. Dessa forma, temos hoje uma pessoa com a falta de ciência, com a falta de razão, dizer a maior besteira de todos os tempos. Jesus nunca foi de esquerda, mas eles insistem em dizer que ele foi de esquerda. Então, vamos refutar rapidamente esse assunto. Bem, vejamos o seguinte: a afirmação de que Cristo era de esquerda ou comunista é de fato uma falácia teológica e ideológica, sociológica, filosófica e antropológica, que distorce gravemente tanto a palavra de Deus quanto a pessoa e a missão de Cristo. Essa falsa ideia se baseia em interpretações incorretas dos ensinamentos bíblicos e em uma tentativa de fazer uma readaptação da figura de Cristo às ideologias políticas humanas diabólicas de hoje em dia, especialmente o comunismo, o nazismo, o fascismo ou o socialismo aqui no Brasil. Então, para refutar, para contradizer essa falsa perspectiva, essa falácia, na verdade, é necessário entender, na verdade, tanto que o que Jesus Cristo ensinou, né, quanto o que realmente é o marxismo e o que é o comunismo realmente pregam, revelando assim a incompatibilidade, a distanciamento, tá, entre eles. Então, primeiramente, o comunismo, né, ou o socialismo, tá, é baseado na doutrina do materialismo histórico dialético, que seria o que? Uma filosofia desenvolvida, supostamente por Karl Marx, que procura negar a todo momento qualquer dimensão de natureza espiritual. Ou seja, em termos simples, qualquer pessoa que diz que Jesus é de esquerda
e está sendo dito, né? Eles estão dizendo o seguinte, que não existe um mundo espiritual e não existe julgamento final e não existe o reino de Deus e não existe o inferno. Então, as pessoas que estão dizendo que Jesus é de esquerda, no mínimo, estão dizendo basicamente isso, que não existe nada de espiritual, tá? E, a partir daí, se crê também a negação da divindade de Cristo e o torna o Cristo qualquer ser, como qualquer outro ser humano. Se Cristo não ensinou o inferno, céu, julgamento, né? E ele não ensinou que ele é Deus, então ele realmente não vale a pena acreditar nele. Mas, de fato, quem estuda a Escritura saberá da verdade profunda. Então, portanto, o materialismo teorético, ou a ideia socialista, nega a dimensão espiritual. Ou seja, todo esquerdista nega a pessoa de Cristo. Então, o materialismo, o aspecto material, o mundo físico, nessa corrente, nessa cosmovisão, ensina que a matéria é a única realidade existente, que todas as mudanças históricas e sociais são movidas pela luta de classe. Isto é, o conflito entre os opressores, né, os supostos classes dominantes, e os oprimidos, as classes trabalhadoras. Então, a partir dessas informações que eles mesmos criaram, os informadores do próprio socialismo científico, né, enfim, em suas derivações, tá, eles se baseiam nisso. Então, basicamente, estão contradizendo a própria palavra de Cristo e a própria pessoa de Cristo. Então, não dá nem para ouvir um indivíduo que afirma isso, né? Mas, vamos dizer o seguinte, por outro lado, quando a gente percebe Jesus Cristo, ele, de fato, nunca e nem ensinou e nem vai ensinar materialismo dialético. Ele consistentemente afirmou a realidade espiritual, o inferno, o céu, o julgamento. Então, a existência de Deus e a necessidade da salvação, que não pode ser alcançada por meio de mudanças sociais, pelo voto, tá? Pela associação de partidos políticos ou por causas econômicas, mas apenas pela fé e arrependimento, conforme João capítulo 14, versículo 6. Enquanto o comunismo, esse que está dizendo essas besteiras, essas abominações, ele se baseia em uma visão ateísta, ceticista e secular. Então, o Evangelho de Cristo é cristocêntrico e se preocupa, primeiramente, com a restauração da relação do homem com Deus. Além disso, a chamada luta de classe, que é o coração, né, do comunismo, promove uma visão de sociedade dividida em constantes conflitos, criando guerras, mortes, né, tragédias ao longo do tempo. Lembrando aqui a vocês que só o comunismo levou a 100 milhões de mortes. Tá? Esse comunismo que a gente está vendo aqui no Brasil. Esse mesmo comunismo, pessoal. Em contrapartida, o Cristo pregou a reconciliação entre as pessoas, a paz, o amor próximo. Ele ensinou a amar até mesmo os inimigos e não incitou a divisão de classes e a revolta contra governos ricos, nos modos marxistas. Então, a missão de Cristo era profundamente espiritual, metafísica e pessoal, não uma agenda política esquerdista de redistribuição de riquezas ou de revolução proletária. Ou seja, é tanto como você vê os milagres de Cristo, ele não fica toda hora fazendo milagres para alimentar os pobres, toda hora curando os enfermos, tá? Levando essa uma agenda política, não. Muito ao contrário disso. Então, a tentativa de moldar, né, o Cristo como um líder comunista faz parte dessa pegadinha, dessa idiotice da esquerda. Então, a esquerda tenta sempre representar um falso evangelho, tá? Para os pobres, para as pessoas desiludidas, para os desinformados. Só que o apóstolo Paulo advertiu contra aqueles que pregam outro evangelho, que é o falso evangelho. Gálatas 1:8, afirmando que até mesmo um anjo seria amaldiçoado se eu fizesse. Então, esse governo que está aqui no Brasil, esse governo, esses estados que aderem a essa ideologia, esses partidos, automaticamente estão sendo amaldiçoados, juntamente com aqueles que fazem parte ou nutrem esse tipo de veículo que está sendo agora amaldiçoado, né?
Então, aqueles que dizem que Cristo era um comunista distorcem a mensagem citando o cristianismo e que a salvação através de Cristo e não somente por meio de transformações sociais e políticas. Então, o evangelho de esquerda tenta reinterpretar, distorcer as mensagens de Cristo a partir de uma visão meramente diabólica, satânica, materialista, ateísta e cética, desconsiderando a dimensão eterna e espiritual da mensagem de Cristo do Reino de Deus. Isso leva à criação de uma visão idiotizada, doutrinada, secularizada do cristianismo, onde a chamada justiça social e a redistribuição de riquezas substitui a verdadeira mensagem do Evangelho, que é o arrependimento, a fé e a obediência a Deus. Embora o Cristo tenha, de fato, se importado com os pobres e necessitados, mas não dessa forma que foi falada e pronunciada por esses ateus, ele nunca pregou a chamada luta de classe, nem propôs a chamada revolução social. Sua ênfase sempre esteve no reino de Deus, e não em sistemas econômicos, partidos ou ideologias políticas. Então, graças a Deus, temos a chamada teologia reformada, que vai oferecer, a partir do século XVI, uma estrutura bíblica, hermenêutica e exegética sólida para entender os ensinamentos corretos de Cristo e refutar essas falácias que estamos ouvindo pelo Kawaii, pela televisão, pela internet. Então, peço a você que compartilhe esse vídeo o mais urgente que você puder após ouvir toda essa mensagem. Então, a teologia reformada enfatiza a soberania de Deus em todas as coisas, incluindo a salvação, o governo das nações, o destino da humanidade. Então, Cristo, conforme ensinado nas Escrituras e interpretado pelas Escrituras, é o que? É o Rei soberano, o Filho de Deus, o unigênito de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que veio para salvar os pecadores pela graça e não para propor um mundo utópico terreno baseado na chamada igualdade material. O conceito de redenção na teologia reformada está diretamente relacionado ao plano de Deus para salvar um povo para si através de Cristo. Não há nenhuma base bíblica para sugerir que a redenção de Jesus inclua a imposição de uma ideologia socialista política ou a redistribuição forçada de riqueza, tirando do rico para dar ao pobre. As boas novas, que é o Evangelho, são a espiritualidade de Cristo. Então, a gente percebe que a razão pela qual alguns promovem a ideia de que Jesus era de esquerda ou comunista tem a ver com a tentativa de legitimar suas ideologias por meio da autoridade moral e espiritual de Cristo. Jesus é uma figura central na cultura ocidental e associar ao movimento socialista político ou social oferece uma suposta credibilidade para distorcer a mente das pessoas e fazer um apelo popular para causas ateístas. No entanto, essa apropriação é totalmente enganosa, conforme 1 Timóteo 4:1. Então, Paulo alerta que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinando os demônios. É isso que estamos percebendo. Distorcer a mensagem de Cristo para adaptar à ideologia humana é um sinal óbvio dessa influência satânica e diabólica nos dias atuais. Então, a verdadeira mensagem de Cristo é sobre arrependimento, verdade eterna, redenção, santidade, não sobre uma agenda socialista, política, fascista, nazista ou comunista, ou sobre nenhum tipo de revolução social. Então, a afirmação de que Jesus era um comunista ou de esquerda carece de qualquer fundamento das Escrituras. Aqueles que fazem tal alegação estão prisioneiros, cativos de uma ideologia satânica, materialista, que por definição nega a própria existência de Deus e vê o mundo apenas através de uma lente econômica e de poder. Cristo nunca ensinou a luta de classe em nenhum tipo de doutrina marxista, nunca incitou revoluções, e sua missão era profundamente espiritual, focada na reconciliação da humanidade com Deus por meio do Evangelho e transformar corações e vidas e não em sistemas políticos ou partidários. Portanto, quem crê que Jesus é de esquerda está, no mínimo, enganado e prisioneiro de uma visão diabólica, secular e procura distorcer o Evangelho. Para o cristão, os cristãos protestantes e reformados, a resposta a essa falácia, a essa falsa doutrina, está em afirmar
com objetividade o verdadeiro Cristo das Escrituras, ou seja, o Salvador soberano que veio para salvar os pecadores, não para advogar uma agenda marxista, utópica, ideológica, para assim promover o reino do anticristo. Então, se você quer nos ajudar, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, comenta e entre em contato conosco para a gente poder aí realmente passar mais informações para vocês. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.